Olá, meus amigos, estamos no ar. Vamos chamar a nossa querida amiga Natália, diretamente de Paris. Natália, querida, muito bom te ver, muito bom te ver. Seja Boa tarde, bem-vinda. Luciano. Muito Obrigada pelo bem-vinda. convite que me fez. Muito obrigada. Tá bom. E eu Eu quero só... também dar um beijinho a todos os nossos irmãos brasileiros. Somos irmãos, Portugal, Brasil. Isso. E estou muito contente de estar hoje convosco. Muito obrigada. Maravilha, nós que estamos contentes. A gente está abrindo uma nova porta hoje, assim, que talvez seja a primeira de muitas, né? Para a gente fazer essa corrente mundial. E, Natália, eu sei que tu estudas muito essa parte de espiritualidade, dos mestres, enfim, da luz de Deus sobre o planeta. E quanto mais pessoas a gente trazer, né, para o chamado, para despertar da consciência, mais pessoas. E que bom que está sendo uma porta, um instrumento de Deus para levar, quem sabe, para um outro continente, né? Uma palavrinha de esperança, de luz. Então, muito obrigado pela tua participação, Natália. A gente está contente mesmo contigo. Obrigada, aqui. Depois tu vai contar um pouquinho da tua história, né? Mas primeiro eu quero só atender o pessoal que está falando assim muito, já estão te chamando, né? Bem-vinda, né? Boa tarde. O pessoal gostou muito da tua presença, né? E obrigada. Tu é uma pessoa simpática, uma pessoa assim, inteligente, simpática, que já está envolvida nesses estudos há bastante tempo. Eu vou falar um pouquinho para facilitar. A Natália, eu também não conheço ela pessoalmente, mas eu sei que ela é uma estudante também da espiritualidade, desses ensinos que a gente fala aqui no grupo, do despertar da consciência. Então, a Natália é uma pessoa já com uma cabeça muito expandida, né? Então, a gente pode ter com ela como uma amiga, uma parceira aqui para trazer informações que lá aqui a gente não tem, porque a mídia brasileira, ela é muito comprometida. Então, as notícias que vêm aqui são todas distorcidas, né? Então, agora com a Natália, a gente vai ter agora algumas perguntas que eu vou falar para ela sobre Paris, sobre a situação de Paris, né? Então, fala um pouquinho de ti, Natália, assim, tu está morando em Paris há quanto tempo já? Portanto, eu nasci em Portugal, não é? Sou imigrante em França. Eu vim para cá em 1980, tive cá 19 anos, tive uma boa situação, fui para Portugal. Mas lá achei que as coisas não estavam bem, voltei de novo, estou aqui há 7 anos, gosto muito de França, também gosto muito de Portugal, mas agora a minha vida é aqui em França e eu estou bem contente. Pois é, que bom. Eu vou falar assim, antes da gente falar na crise da França, vamos dar um gostinho aí pro pessoal, vamos mostrar umas imagens, né, da França ali, vamos ver Paris, deixa eu botar aqui umas imagens lindas, olha aqui isso aqui, que beleza, olha só, né, Paris, Jamais, então, aqui umas imagens assim, olha que linda a Torre Eiffel. Então, quando a gente pensa em Paris, imediatamente a gente pensa, né, a Torre Eiffel, aquela vida glamourosa, o pessoal nos bares tomando café, aquele pessoal para lá e para cá. Então, essa imagem que a gente tem desse romantismo, né? Conta um pouquinho de Paris para nós, como é que é, Natália? Conta assim, como é que é a vida parisiense, hein? É realmente o que o Luciano diz. Paris tem vida de dia e de noite, não é? A gente vai aos Campos Elíseos, por exemplo, os cafés estão abertos toda a noite, é realmente uma maravilha. Mas agora com o confinamento está tudo fechado. Portanto, restaurantes, cafés, está tudo fechado. O Arco do Triunfo. Poxa, pronto, não tem nada a ver realmente. O que está aberto são os grandes centros comerciais, os pequenos centros comerciais estão fechados, padarias abertas e pouco mais, só realmente coisas para comer, e de resto está quase tudo fechado. Cabeleireiros, um ou outro está aberto. Não, as pessoas estão muito tristes e com uma certa razão, mas o problema do Covid é um problema, não é? Pois é, incrível. A gente sabe que e esse confinamento, isso aí a gente sabe no Brasil, porque teve um confinamento um pouco mais leve, mas isso leva a pessoa, né, a uma depressão, uma tristeza. Então toda aquela alegria do parisiense de sair à noite, de ir no barzinho, tomar um café, tomar um chá, tomar uma bière, né, alguma coisa assim. Isso aí eu acho que está comprometendo muito a saúde psicológica do parisiense, né? Sim. As pessoas estão a entrar em depressão.
E depois é assim, Luciano, as pessoas que têm fé vão aguentam, não é? Aguentam até ao fim. Mas aquelas pessoas que perderam um bocadinho a fé, para elas está a ser mau, daí que têm a tal depressão, não é? A depressão. Inclusive aumentou, eu estava lendo que aumentou o número muito de pessoas assim que estão se tirando a vida e coisa assim, não só em Paris, mas em outros locais, porque a pressão é muito grande em cima das pessoas ficarem confinadas e ver que não há uma luz no fim do túnel, né? Então, é uma coisa assim que nesse momento eu acho que precisa então a busca da espiritualidade, né? Que a gente se volte numa fé. Porque sem espiritualidade, e assim, o que está fechado? Aqui as pessoas dizendo que nos Estados Unidos também é a mesma coisa, padarias, supermercados estão abertos, mas todo serviço não essencial é fechado, né? Então ali mais ou menos fechou quase tudo. Agora, como é que está esse lockdown, né? Aqui, pronto, as padarias estão abertas, não temos problema. A única coisa que está realmente fechada, que faz falta a muita gente, é os restaurantes e os cafés. O que vai fechar a partir da manhã são as igrejas, isso faz pena. Hoje fomos à missa, a igreja estava cheinha, estava mesmo completa, e fez-me pena que os polícias entrassem dentro da igreja para nos guardarem, quer dizer, nas portas da igreja estavam uns 10 polícias, mas ao mesmo tempo é agradável, também é bom, porque o governo facultou que os polícias viessem em nosso socorro, não é? Isso também foi muito bom. Como sabe, deve saber, Luciano deve saber, que os muçulmanos aqui já mataram muita gente, não é? À faca. Aquela paz que as pessoas tinham, acredito que não tenha mais ali em Paris, né? De sair à rua tranquilamente e tudo. Eu acho que isso aí aos pouquinhos está se perdendo, não é mesmo? Já põe medo, sim, já põe medo. Mas bom, é das tais coisas, quem tem fé não teme, não é? Quem tem fé não teme. Eu prefiro morrer dentro da igreja, mesmo que me matem lá, mas eu vou com vontade e com fé. Mas assim, mas voltando só para a gente depois falar nas notícias, eu vou colocar mais umas imagens aqui. O pessoal sabe que o Paris é um sonho assim de todo brasileiro, né? De passear lá, de conhecer a catedral. Aqui, ó, Disneyland tem também em Paris, né? As grandes igrejas, o Palácio de Versalhes. Eu acho que não é Versalhes ali, na Versalhes era antes aqui, Versalhes, esse aqui, Versalhes. Versalhes, a gente sabe que foi até a morada sim, muito voltada ao luxo, a todas as partes daquela época, né? Revolução Francesa, Saint-Germain. Então, Paris digamos, uma história viva. A gente entra lá, a gente sente a história assim na pele, a gente respira a história do mundo, né? Então, é de fato uma coisa muito romântica. Eu já estive em Paris 2 vezes também, é uma coisa incrível lá. E tem esse aqui, deixa eu ver que monumento é esse? Esse aqui eu acho que é o... Não. Aqui Versalhes, Palácio de Versalhes, Versalhes, que também esteve Saint-Germain, habitou no Palácio de Versalhes. Tem quem conhece a história de Saint-Germain, sabe muito bem que ele também passou por lá, né? E quem mais aqui? A Catedral de Notre-Dame. Que teve incêndio agora, mas já está sendo recuperada, né? Eu acho que já foi recuperada, já estão fazendo obras lá. E aqui o Palácio do Louvre, né? Com a pirâmide famosa, aquela. A pirâmide do Louvre. A pirâmide, aqui o Louvre também, precisa um dia inteiro só para visitar o Louvre lá, e aqui que a gente está falando sobre os muçulmanos, né? Então a invasão muçulmana tem sido muito intensa. Conta um pouquinho como é que tem sido assim essa invasão muçulmana em Paris, de maneira que eles dominaram já muitas coisas. Olha ali, ó, botaram protestos e coisa. Então o muçulmano de fato tá... Fala um pouquinho para nós aí sobre isso. É assim, Luciano, o nosso Deus não é o Deus deles, não é? Eles é mau, bom. E então, desde que a gente fale de mau, é um problema, e eles ficam irritadíssimos e matam sem medo nenhum. É em nome do Deus deles que eles matam, e é para o bem, é um sacrifício que é para o bem, é isso que eles dizem. Faz pena, mas é assim, não é? É assim, e como houve aquele problema do professor de História
que pronto, estava a dar aula aos alunos e fez uma caricatura de Maomé, é claro que o pai de um não gostou, ficou revoltado e foi esse precisamente que veio matar o professor. E aí nisso, outro dia também, foi o mesmo problema na igreja, matou, portanto, uma brasileira, não é? De 40 ou 44 anos, mais outra senhora também de 60 anos, e o sacristão da igreja. Sacristão da igreja. Ele entrou na igreja e eles não aceitam de jeito nenhum a fé cristã, mas eles estão lá no país que não é o deles, eles teriam que se adaptar ao sistema cristão, né? Mas não é assim que acontece, né? Eles chegam aqui, fazem as mosqueias por todo lado, e a gente não podemos, nos países deles, nos países árabes, portanto, não podemos edificar as nossas igrejas. Não podemos. É verdade, é muito triste isso aí. Exatamente, portanto, também não é normal, não é? Aqui a gente vê essas... Em Lyon também houve um padre que estava a fechar a igreja e também o mataram. Foi ontem. Quer dizer que está havendo uma perseguição contra o cristianismo bem assumida mesmo ali em Paris, né? Tipo, se é cristão, tu tem que se cuidar, porque isso a gente sabe que foi previsto já na próprio evangelho de Jesus, né? Que haveria perseguição aos cristãos, e acredito que como as pessoas falam que geralmente o muçulmano, ele tem a prole muito grande, tem 5, 6, 7 filhos, né? Enquanto o parisiense, o europeu, está tendo um número muito pequeno de filhos. É possível que existem previsões que falam que em questão de poucos anos a França poderia se tornar um país praticamente muçulmano, por causa dessa densidade demográfica, né? Se cada um deles tem 6, 7 filhos e o europeu tem até uma quantidade negativa de filhos, ou seja, casais que não têm, outros que não têm, então em poucos anos vai haver uma renovação da população e a coisa tá feia daí, né? Mas não pode haver, porque a luz venceu, não é? Portanto, a luz venceu, eu não sei se vai assim, ó. Aqui tem uma notícia que está falando a Margaret Churchill, falando de Hamburgo, da Alemanha, né? Muitas igrejas fecharam, católicas e evangélicas, e a mesquita já chega a 69. Então, acho que é uma tendência, assim, que as mesquitas crescerem e as igrejas católicas e cristãs ou protestantes terem uma redução, né? Então isso é muito triste, uma coisa dessa, mas isso tem de acabar, até porque ontem o governo disse que ia ter novas medidas, não é? Precisamente com a imigração. Não vão aceitar mais imigração. Estão a pensar realmente ver o que é que vão fazer com a imigração. Claro, não será com a imigração da Europa, não é? Não será com a imigração da Europa, é mais, eles estão a falar mais dos muçulmanos, mas vamos ver em que é que isso vai ficar. Pois é, vamos ver como é que vai ficar. Pois é, então a gente sabe assim que respeitamos os muçulmanos, eles têm seu direito, né? Mas claro, o que a gente está tentando trazer aqui não é uma crítica, assim, o sistema que eles tentaram invadir um espaço que seria, né, tradicionalmente do cristianismo, e tentando destruir com agressões, então isso a gente está no terreno do crime já, não é um terreno da ideologia social, o pensamento. A gente está falando que há crimes como esse que aconteceu agora essa semana ali, desse atentado contra uma pessoa, né, por ódio. Então isso é muito sério. Então a gente tem que, inclusive, pedir, orar muito para que haja uma intervenção divina sobre essas situações difíceis que estamos passando hoje. Pedimos que Arcanjo Miguel, eu sei que tu também estuda essa parte dos Arcanjos Miguel, dos mestres, nessa luz toda que a gente emana para a humanidade, e tem grupos que fazem os chamados decretos, as orações, as invocações, meditações, para que haja paz mundial. Então a gente sempre pede que todos se unam, cada um dentro da sua fé, se você é católico, se você é evangélico ou muçulmano, enfim, outra, mas que a gente se una para a paz mundial, porque Deus é um só, né? A gente tem que se unir, somos todos irmãos. Então é importante a gente invocar muito luz para a humanidade, para que supere essas situações aí. Mas o parisiense, Natália, me fala, o parisiense em si, ele como é que ele está convivendo
com essa mudança de hábitos que praticamente lá os muçulmanos têm direito a atendimento especial, hospital especial, tudo especial para eles, né? Comida especial. Então, como é que o parisiense está conseguindo conviver com isso? Ou ele está um pouco revoltado ainda? Estão muito revoltados. Eles dizem que estão a pagar impostos que um dia não será para os filhos, nem para os netos, mas sim para essas pessoas. E estão muito revoltados, os impostos sobem cada vez mais. E pronto, e não está fácil para os franceses. Estão muito tristes com a situação. Pois é. Então, a gente sabe que isso, a gente espera e tem a certeza que isso aí um dia vai ser solucionado, mas um momento assim mais difícil que a gente está passando é hoje, né? Hoje que a gente vê essa situação assim, eclodindo, né? Incêndios e passeatas e quebra-quebra. Eu vou falar nisso, eu vou colocar também umas imagens que eu tenho sobre a quarentena, sobre o confinamento. Deixa eu colocar aqui para a gente ver.